Eu vou fazer a leitura junto com os irmãos de todo o texto e logo depois a gente vai seguindo na ministração por blocos, de modo que a gente seja o mais objetivo possível dentro desse texto mais extenso. Acompanhe comigo, não feche sua Bíblia depois da leitura, por favor. Ruth nas plantações de Boaz. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada, rosto em terra, e exclamou: por que achei favor a seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha ajuntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente e é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por seres o Deus providente e provedor para cada um de nós. E nessa manhã nós te pedimos que, através da tua santa palavra, nós possamos compreender mais uma vez como o Senhor age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 1 nos mostrou que, como parte de um círculo vicioso, o povo de Belém estava passando por um período de juízo da parte de Deus. E desta feita era em forma de uma grande escassez de alimento. Uma coisa bastante irônica, porque Belém, a casa do pão, não tinha pão.
Saindo dos caminhos do Senhor, Elimeleque toma um atalho, e esse atalho vai para os campos de Moabe, e ele leva a sua família ali para tentar sorte no estrangeiro. A palavra de Deus é infinita em sabedoria e nos aponta em Provérbios 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece ser certo, mas o fim dele conduz à morte. E o caminho escolhido resultou em morte. Em morte de Elimeleque, em morte de Malom, em morte de Quilion. Morte tripla naquela família. Deixou Noemi viúva, sem direção, e acompanhada agora de duas jovens, moabitas, estrangeiras, e que não geraram descendência junto aos seus filhos. Ao olhar para aquelas duas jovens, Orfa e Ruth, Noemi não tinha a alegria de serem aquelas duas jovens as genitoras dos seus pequenos netinhos, mas tinha nelas a lembrança constante de que a sua família tinha tomado a estrada para lugar nenhum ao se mudar de Belém. Mas Noemi engole o orgulho e, ao saber que Deus voltara a ser propício ao povo da sua terra, por se arrepender dos pecados, isso também fazia parte daquele círculo vicioso da época, então ela decide retornar. E ela decide retornar principalmente porque voltara a ter pão na casa do pão. Ela não voltaria se não soubesse que o Senhor tinha sido novamente com o seu povo, se ainda houvesse fome lá. Talvez sobrasse algum alimento para alimentar aquela viúva desprovida de recursos e amargurada. Mas ela tenta fazer de tudo para se livrar das suas noras. E com algum custo consegue convencer Orfa. Orfa volta para os seus familiares. Orfa volta para os seus deuses. Orfa volta para recomeçar a vida, quem sabe até casando com um nativo moabita e tendo filhos e filhas. Mas Orfa, apesar de voltar para o que humanamente seria mais prudente e seguro, ela foge das páginas da redenção bíblica e nunca mais aparece. Nós não sabemos o fim de Orfa, mas sabemos o fim de todo aquele que rejeita a palavra do Senhor e a ligação com o povo do Senhor. Ruth, pelo contrário, fica com ela, fica com Noemi e declara da maneira mais profunda e bela a sua afeição por Noemi. Mas o discurso de Ruth, as palavras de Ruth, não somente declaram a afeição por Noemi, mas a sua intenção de se ligar ao povo de Noemi e a sua submissão ao Deus de Noemi. Aonde Noemi colocar o pé, ela coloca também. Para onde ela for, ela vai também. O povo de Noemi passa a ser o povo de Ruth, o Deus de Noemi passa a ser o Deus de Ruth. Voltam as duas ao cenário inicial da história. Tudo de onde começou, agora continuará. Mas Noemi pensando que a sua vida tinha chegado no fundo do poço, que a amargura do seu coração não fazia ela enxergar o agir poderoso da mão de Deus. E Ruth começando a vislumbrar que é melhor andar com Deus, mesmo longe da família, mesmo longe da sua terra natal, porque confiando em Deus, a gente encontra graça, inclusive no fundo do poço. A graça de Deus se manifesta na vida dessas duas mulheres mais uma vez. E por que eu digo mais uma vez? Porque a graça de Deus se manifesta primeiramente na salvação e depois na possibilidade de retornar. Mas agora no retorno se manifesta mais uma vez a partir da informação que é citada no versículo número 1 do capítulo 2, onde a gente vai iniciar a meditação de hoje pela manhã. E nesses 23 versículos a gente vai procurar compreender o que Deus quer falar conosco. Primeiro versículo desse capítulo nos diz: Noemi tinha um parente por parte do marido. Isso parece um tanto desconectado com o que a gente acabaria de ver. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Assim termina o capítulo 1. E no capítulo 2 diz que ela tinha um parente por parte do marido. Termina-se falando da colheita, começa-se falando de família.
mas tinha um propósito em sabermos que ela tinha um parente. Tinha um propósito em sabermos que esse parente era por parte do seu marido. Porque se fosse por parte dela, talvez isso não influenciasse em nada a continuidade da sua vida. Mas sendo por parte do marido, isso faria uma grande diferença. Mas quem chegasse nesse estágio aqui, em que Noemi estava, certamente não teria condições de, humanamente falando, perceber algo de bom vindo na sua direção. Quando a gente chega naquilo que a gente chama de fundo do poço, um estágio em que a gente não vê saída, humanamente falando, qualquer coisa boa que venha a acontecer, a gente tende a pensar, bom, isso é a melhora da morte. Isso aqui está melhorando um pouquinho, mas vem mais. Eu já vou esperar a rebordosa, porque coisa boa não vai vir. Até agora eu só estou experimentando derrota. E de fato, até aquele momento, ela poderia enxergar muitas derrotas, como as mortes, como a fome que começou a acontecer nos campos de Moabe. Mas ela nunca pensou que até aquele momento ela tinha sido preservada por Deus? Será que a gente no fundo do poço não pensa, eu estou no fundo do poço, mas eu estou conseguindo enxergar. Eu estou no fundo do poço, mas eu ainda estou conseguindo raciocinar. Eu estou no fundo do poço, mas eu ainda tenho alguma esperança. E essa esperança é Cristo. Então, no fundo do poço, se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho a corda e eu tenho toda a força que vai me fazer chegar até a superfície novamente. Mas a gente não pensa dessa forma, todas as vezes. É fato que, seja pela amargura ou pela incredulidade que às vezes começa a assaltar o coração dos mais aflitos filhos de Deus, é difícil perceber que algo bom está vindo quando tudo está dando errado há um bom tempo. Mas, meus irmãos, Deus nunca perde o controle da história. Nunca perde o controle das nossas vidas. Ele conduz cada mínima coisa, segundo o que Ele determinou antes de tempos eternos, para que, através de nós, os seus eleitos, o seu nome sempre seja glorificado. Até o sofrimento pode trazer glória a Deus? Sim, porque o sofrimento que Ele nos inflige é para que nós amadureçamos, continuemos dependentes dEle e continuemos a louvá-lo e agradecer por cada mínima coisa que chega à nossa mão. Nunca foi sobre nós, sempre é provisão, providência, bondade e graça de Deus. A informação então de que havia um parente de Elimeleque em Belém faria grande diferença para Noemi, para Ruth também, daquele momento em diante. É verdade que em determinadas situações nós não podemos contar com membros da nossa família. Talvez você tenha um familiar afastado, com mais posses do que você, que lhe vê na necessidade e não ajuda. Acontece. Mas não seria assim com Noemi. Ela não havia decidido voltar simplesmente. Quando Noemi, entre aspas, decide voltar, é porque ela fica sabendo que Deus voltar a ser propício para com o seu povo. Então, é o Senhor que a leva de volta. É o Senhor que abre os seus olhos para as bênçãos que existem no caminho dele e não fora dos caminhos dele. Então, o Senhor a leva de volta junto com aquela que a acompanharia com amor resoluto, obstinado. Ruth não foi como Orfa. Orfa desistiu fácil demais. Volte, minha filha. Eu não tenho o que fazer por você. Eu já sou velha demais para gerar filhos, e mesmo que eu gerasse, você não ia esperar para casar com um deles. Orfa diz, realmente, eu tenho toda a vida pela frente. E é isso que às vezes quando a gente é jovem erra. Você acha que tem a vida toda pela frente, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se termina o dia de hoje. E por isso, a gente pensando que tem o tempo todo pela frente, que tem a vida toda pela frente, deixa de colocar a vida nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza da maneira que Ele quer. E aí começa a contender com Deus entre os meus planos e os planos dEle.
entre o caminho que eu quero trilhar e o caminho que Ele determinou, entre aquilo que eu acho que é conveniente e aquilo que Ele entende que é o melhor, e é de fato o melhor para a minha vida. Mas quando nós estamos no caminho proposto por Ele, Ele vai encaminhar cada mínimo detalhe dessa trajetória. Pode não ser o que a gente esperava, pode não ser o que a gente gostaria de fazer, mas pode ter certeza que vai dar certo. E às vezes o que a gente gostaria, por mais bem elaborado e bem planejado, por mais que você tenha planilhas com plano A, B, C, D, E, F, G, H, você pode dar com a cara na parede. Por quê? Porque não faz parte do plano do único que é soberano, do único que diz e faz, promete e cumpre. Então, o parente distante era parte fundamental daquilo que a gente vai chamar de providência divina na vida de Noemi e de Ruth. Mas diz o texto que ele era um homem rico e influente. Então, Deus pode usar uma pessoa pobre para nos socorrer, para nos ajudar em algumas situações, como a sua providência para a nossa vida? Claro que pode. Não é a questão do recurso que faz com que a gente seja... com que a gente veja que ali é Deus atuando na nossa vida. Mas cada contexto pede alguma coisa diferente. E nesse contexto, a multiforme graça de Deus se revela através de um parente distante, rico e influente. Elas já tinham saído de Moabe sem recursos. Se encontrassem outro parente sem recursos, eram 3 passando fome. Precisava de alguém que socorresse elas, de alimento, de cuidado, de tudo. Essa pessoa precisava ter os meios para isso. E Boaz era essa pessoa. Então, Ruth, a moabita, diz a Noemi o seguinte: eu vou recolher espigas no campo de quem me permitir recolher. E ela diz: vá, minha filha. Então, ela começa a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E diz o texto que casualmente ela entrou justamente no campo de Boaz. É interessante, alguém poderia pensar que depois que o texto diz ele era rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, que chamava-se Boaz, depois diria assim: Ruth e Noemi entram nos campos de Boaz e recebem tudo de que precisavam. Mas é assim que o texto continua? Não, Ruth sai para trabalhar. A gente precisa entender que Boaz era rico e influente, mas Ruth e Noemi eram 2 viúvas pobres. E no início aqui da história, Boaz não tem a mínima obrigação com elas. Ele nem as conhece. A vida segue, a comida não vai cair do céu na mesa da pessoa. Ela precisa trabalhar. No momento em que a gente está passando por alguma necessidade, qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Enquanto crentes, eu vou orar para que Deus mande. E às vezes a gente passa por determinadas situações em que a nossa atitude é mais, entre aspas, espiritual do que racional. Quando a nossa fé é extremamente racional. Às vezes a gente está desempregado, passando necessidade em casa e diz o seguinte: eu vou agora, toda segunda-feira, tirar o meu tempo para ir para o círculo de oração. Toda terça-feira eu vou estar no culto de oração. Toda quarta-feira eu vou para a casa da irmã fulana, porque lá tem oração. Na quinta-feira eu vou de novo para outro culto de oração. Na sexta-feira, conta comigo lá. No sábado eu vou, onde tiver alguma coisa, nem que seja virtual, me chame que eu estou. Nem que seja na oração da madrugada. No domingo, todo de manhã e todo de noite. Fazendo o quê? Pedindo que Deus mande. Meu irmão, é lícito que oremos para que Deus mande. E nós precisamos nos entregar em oração ao Senhor. Mas a gente também precisa agir. Se você gastar todo o seu tempo em círculo de oração e não entregar um currículo, não vai cair do céu. Se você não se preparar, estudar, buscar um trabalho, nem que seja temporário, para suprir aquela necessidade do momento, não vai cair não.
Eu sei que em determinados momentos a gente experimenta um sobrenatural totalmente diferente do que a gente esperava de Deus. E alguém pode bater na porta da casa da gente com uma feira. Pode. Alguém pode chegar perto de você e dizer assim: Deus mandou eu te dar esse valor aqui, compre comida. E ela nem sabe o que você está precisando. Mas o meio comum de Deus prover na nossa vida é através do trabalho. É tanto que o princípio geral é dado por Paulo em 2 Tessalonicenses 3, do 10 ao 12, quando ele diz: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Nós ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, sem fazer nada. Mas, mesmo que vocês não trabalhem, vocês ficam falando da vida alheia. A tais pessoas nós ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Ou seja, o povo de Tessalônica, que teve tão pouco tempo ali a presença de Paulo, suscitou dele a necessidade de falar o seguinte: meus irmãos, é interessante, vocês querem ter tudo na mesa de vocês, não querem? Vocês querem que a mesa seja farta, não é verdade? Qualquer pessoa quer. Só que vocês nem trabalham, mas arranjam tempo para falar da vida dos outros. Quer dizer, tempo para isso vocês têm. Por que vocês não pegam toda a força que vocês têm para falar da vida dos outros, se intrometer no que é alheio, e não pega isso e vai trabalhar? Trabalhem tranquilamente, deixando a vida dos outros para lá, e coma do seu pão. Porque a minha providência na vida de vocês é através do trabalho. Quem é ocioso vai continuar passando fome. Se você não quiser trabalhar, então também não coma. É simples. Mas às vezes a gente acha que acordou, estalou os dedos, surgiu o banquete. Não. Trabalhe, sue. Isso é culpa de Adão. Adão pecou, agora eu tenho que trabalhar. Não, o trabalho é uma bênção. E lembre-se, Adão foi colocado no jardim para trabalhar, cultivar, guardar. Ele não foi colocado ali para ficar em berço esplêndido esperando a viração do dia para que Deus novamente deixasse tudo para que ele comesse no dia seguinte. O trabalho sempre existiu e ele é bênção porque ele é o instrumento pelo qual Deus provê para cada um de nós. Nós confiamos na soberania de Deus, nós entendemos que é Ele quem nos provê de tudo, mas Ele o faz através do nosso trabalho, ou seja, não descartando a nossa responsabilidade. Esse texto aqui nos mostra muito do que é soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano para prover na mesa de Noemi e Ruth, mas a responsabilidade de Ruth, enquanto uma jovem que ainda tem forças, é sair para trabalhar e conseguir alimento para as duas, na dependência de Deus, esperando por Ele, agradecendo a Ele por quem lhe permitir respirar ali no seu campo, mas trabalhando. Então o texto nos mostra Ruth indo trabalhar, e um trabalho que não tem nada de especial, um trabalho que não tem nada de glamuroso, porque às vezes a pessoa diz: eu estou pedindo trabalho a Deus, mas eu só vou se eu ganhar 5 salários mínimos, eu só vou se for para ser gerente, eu só vou se for para sentar num birô e ter vários empregados à minha disposição. Meu irmão, se for para a gente comer, pode ser para entregar o cafezinho na sua empresa, pode ser para recolher as folhinhas de papel que as pessoas sem educação amassam e jogam no chão. Tudo isso é digno e é um meio para que a gente tenha sustento e que Deus nos dá. O mais simples e o mais desvalorizado dos trabalhos é uma providência divina para que a gente não venha a passar necessidade e não venha a murmurar contra Ele, que é o nosso sustentador. Então, a lei de Moisés ordenava que os proprietários de terra deixassem para trás os grãos que os ceifeiros não apanhassem da primeira vez, para que pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas pudessem respigar para as suas necessidades. Interessante que tudo isso que vai acontecer na vida de Ruth, através da vida de Boaz, faz parte já da lei de Deus. Então, nada do que vai acontecer aqui foi um plano B de Deus. Deus não estava observando a história acontecer
e percebendo que Elimeleque tinha tomado o caminho errado, que tinha morrido, que Noemi ficou viúva, que agora tem Ruth como contrapeso, agora o que é que eu vou fazer? Vou determinar que elas voltem e vou arranjar meios para elas. Não, muito antes que isso acontecesse, já existiam meios para que pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas tivessem o seu sustento. Todos eles estão inclusos no plano de Deus. E é interessante porque hoje tudo que se fala é inclusivo. Não há nada mais inclusivo do que o reino de Deus. Ele não escolhe por categorias. Todos são iguais diante de Deus. Todos merecem ser supridos nas suas necessidades, sempre que se dobrarem diante de Deus e reconhecer o seu senhorio. Deuteronômio 24 explica como é que isso se daria. A partir do versículo 19 até o 22, ele diz: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas da sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso ordeno a vocês que façam tudo isso. E foi nos campos de Boaz que Ruth teve a possibilidade de conseguir o que comer para si e para sua sogra também. Só que o texto diz algo interessante no versículo 3. Casualmente. A gente hoje diria assim: por acaso, Ruth estava andando, tentando descobrir qual o campo que eu vou poder trabalhar hoje. Aí de repente, não mais que de repente, opa, Campos de Boaz, vou entrar. Foi assim que a coisa aconteceu? Não foi assim. Não foi casualmente. Não existe acaso, não existe coincidência. Deus prepara todas as coisas para que a gente possa chegar até onde Ele determinou. Não tem erro. Não há nenhum tipo de sorte ou acaso guiando a sequência de acontecimentos. Tudo isso era parte do plano superior de Deus. Tudo. Nada menos do que uma designação divina foi o que levou Ruth para os campos de Boaz. Teve uma visão de um anjo dizendo: Ruth, se dirija aos campos de Boaz. Não teve. Uma voz do céu foi ouvida e uma grande luz impactou Ruth para que ela seguisse até os campos de Boaz. Não. Alguém foi mandado de longe para dizer: Ruth, eis que eu te digo, os campos de Boaz são para a direita, segue até lá. Não. Simplesmente ela ouviu a voz de Deus, no íntimo do seu ser, a conduzir os seus passos, sem que ela nem mesmo percebesse, para o propósito bom, eterno e soberano de Deus. Ainda assim, mesmo sem ainda muito nova na fé e ainda sem saber muito bem para onde ela estava indo, mas ela confiava no Senhor e Ele dirigiu os passos dela para o lugar exato de onde ela tiraria a sua provisão. Provérbios 16:9 diz: no seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. Dessa vez Ruth não teve que escolher o caminho, como Elimeleque escolheu e como Noemi escolheu voltar. Agora ela está sendo apenas guiada por Deus. O versículo 4 diz: naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. Interessante que parece que é outro corte, porque agora eu vou falar de Boaz. Espera aí, Ruth acabou de chegar na plantação dele. Eu quero saber o que é que Ruth vai fazer. Mas tem algo mais interessante sobre Boaz. A gente já sabe pelo versículo 1 que ele era um homem rico, que era um homem influente, era do clã de Elimeleque. Mas há algo muito importante no versículo 4. Boaz sauda os seus ceifeiros dizendo: o Senhor esteja com vocês. E eles respondem: o Senhor te abençoe. Normalmente, quando você vai conhecer uma pessoa, as primeiras palavras que ela diz são meio que determinantes para você estabelecer um conceito acerca dela. Você chega na casa de uma pessoa e a primeira coisa que você escuta é grito, você vai dizer: é a casa de gente mal educada.
Mas se você escuta alguém orando ou desejando que o Senhor abençoe outra pessoa, você vai dizer: essa casa é de pessoas tementes a Deus. A primeira coisa que a gente escuta da boca de Boaz é: o Senhor esteja com vocês. E ele não está dizendo para seus familiares, ele está dizendo para os seus servos. Então, a gente percebe que essa pequena descrição aqui mostra que Boaz é um homem de posses. Mas ele não é um cara avarento, ele não é mesquinho. Ele está compartilhando, inclusive, das bênçãos de Deus com os seus empregados. O que ele quer para si, ele quer também para os seus empregados. Que o Senhor esteja com eles, abençoar o trabalho das mãos deles. E os seus empregados respondem: o Senhor te abençoe. Isso quer dizer também que os empregados respeitam Boaz por quem ele é. Uma pessoa temente a Deus, um homem generoso, que tem muito dinheiro, mas que não serve a dois senhores. Ele serve somente a Deus. Ele trata bem, ele trata com dignidade os seus empregados, como qualquer cristão faria ou deve fazer. Dos versículos 5 a 9, a gente vai perceber como vai ser essa chegada de Ruth e como Boaz vai interagir inicialmente com Ruth. Versículo 5, ele pergunta: a quem pertence essa moça? E o capataz responde: olha, ela é uma moabita, voltou do Moabe com Noemi, e me pediu que deixasse ela recolher e juntar algumas espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Interessante que já faz um certo tempo que Ruth está ali, é próximo da hora do almoço. Ruth já está desde cedo. Na nossa realidade, é como se ela tivesse vencido o primeiro expediente. A manhã toda de trabalho, pelo menos 5 horas de trabalho. Imaginemos que ela chegou às 7 da manhã, é meio-dia, o sol forte, causticante, e ela continua trabalhando. Ela só se sentou um pouquinho no abrigo e levantou de novo para trabalhar. Então, ela é uma trabalhadora, ela está fazendo um trabalho que é árduo, mas incansavelmente e diligentemente está tentando obter alimento não só para si, mas também para sua sogra. É bom lembrar disso. Ela está também querendo alimentar a sua sogra. E Boaz fez questão de que ela soubesse de que ali era um lugar garantido para que ela continuasse rebuscando aquelas espigas. Então, quando ele diz no versículo 8: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura. Ele certifica ela de que naquele local ela pode ficar tranquila. Ela é uma estrangeira, ela é jovem, é viúva. Ela pode sim se tornar um alvo de alguma pessoa que queira molestá-la. Mas ele diz: não se afaste daqui, fique com minhas servas. Ou seja, aqui tem proteção para você, fique aqui. É exatamente esse o local que Deus quer que você fique. Não se afaste, não pegue atalhos, não tente fazer do seu jeito, permaneça aqui. Escute a voz de Deus, siga a sua orientação, escute o que eu vou lhe dizer, escute o que eu vou fazer por meu intermédio, Deus vai operar na sua vida. E ele diz: preste atenção onde os homens estão ceifando. Seguindo o que a lei dizia, preste atenção onde estão os feixes e onde vão cair as espigas, e vá atrás das moças que vão colher. Ou seja, o que elas fizerem, você vai copiando, você vai fazendo igual a elas. Somente darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Ruth, aqui você vai ter alimento para você, alimento para a sua sogra, que agora é a sua família, e ninguém vai tocar num fio de cabelo seu. Fique tranquila. O único esforço que você tem que fazer é trabalhar. A única coisa que você vai fazer é trabalhar e confiar no Deus que te mandou trabalhar aqui nesse campo. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Meus irmãos, até a água de que ela necessitasse lhe seria servida. Naqueles campos que representavam naquele momento o caminho do Senhor para Ruth, tudo estaria à sua disposição. Se ela saísse dali,
a menor coisa que poderia acontecer com ela é que ninguém permitiria que ela buscasse espigas. A coisa menor que poderia acontecer é ela receber não atrás de não. E não voltar para casa com alimento. Mas coisas muito piores poderiam acontecer a ela. E ninguém saberia se ela chegaria de volta a casa. A questão é que no caminho do Senhor, não só ela teve alimento, como ela teve também a saciedade da sua sede. Ela teve proteção, ela tinha segurança, ela tinha um dono da terra que era favorável a ela. Ela estava bem novamente. Tinha tudo que queria? Não, mas tinha tudo que precisava. A gente, às vezes, não tem tudo que quer. Mas se a gente olhar bem direitinho, com o coração grato a Deus e humilde diante dele, a gente tem tudo o que precisa. Tudo de que precisa. O versículo 10, ela se inclina prostrada, rosto em terra, e exclama: porque eu achei favor aos seus olhos. É tanta bondade que você começa a desconfiar. Peraí, esse homem não me conhece. Eu sou estrangeira. E ele está abrindo os campos para que eu tenha alimento. Ele está dizendo que eu vou trabalhar com as servas dele e eu nem sou serva dele. Ele está dizendo que se eu tiver sede eu posso pegar água com os ceifeiros dele. Espera aí, é bom demais para ser verdade. Às vezes a provisão de Deus para a gente é tão boa que a gente começa a pensar, é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. E é bom demais. É bom demais saber que Deus cuida da gente. Em detalhes tão pequenos. Eu estou com sede. Beba água. Eu estou com fome. Pega as espigas. Ela diz: por que eu achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Porque quando ela chega com Noemi, ninguém olha para ela. Todo mundo olha para Noemi e diz assim: é essa Noemi? Meu Deus, o que foi que aconteceu com essa mulher? Ela passou quase 10 anos fora e está voltando só o farrapo de gente. E ainda tem uma moça com ela. Quem é essa moça? Alguém deve ter perguntado: quem é essa moça? Porque Noemi saiu de lá com 3 homens, um marido e 2 filhos, e volta com uma moça estrangeira, moabita, ainda por cima moabita. Mas as pessoas não se importavam com Ruth. Ela era só parte da bagagem de Noemi, da bagagem amarga e que ela gostaria de esquecer. Mas as coisas são mudadas de tal forma por Deus que agora alguém se importa com ela. Deus se importa com o desvalido. Deus se importa com o estrangeiro. Deus se importa com o ímpio. Deus se importa com aquele que a gente já não se importa mais, que diz: esse tem jeito mais não. Esse daí, meu Deus, acho que nem Deus quer ele. Deus quer. Deus quer. Aquele que você diz assim: esse aí, nem para entrar na minha casa, para me dar bom dia eu não quero. Deus quer na sua casa, louvando a Ele. Aquele que você não quer conversa. Deus quer conversa, Deus quer tratar e Deus quer dar a vida eterna. Versículo 11, Boaz responde: eles me contaram tudo o que você tem feito pela sua sogra. Ela não fez para ser reconhecida. Ela fez porque estava sendo temente a Deus. Mas, no fim das contas, a gente é reconhecido pelo que faz para Deus. A gente pode ser reconhecido somente por Ele, mas isso já basta. Mas aqui Ruth não somente é reconhecida por Deus, mas por aquele que está agora abrigando ela no seu campo para que ela tenha sustento. E diz: depois que você perdeu seu marido, é impressionante, você deixou o seu pai. A gente fica pensando: será que hoje eu sairia de Campina Grande e deixaria toda a minha família? Tendo pai e mãe, será que eu deixaria? Iria trabalhar em qualquer outro local? Será que eu teria a inclinação de dizer: eu preciso acompanhar determinada pessoa para determinado lugar e entender que essa é a orientação de Deus para a minha vida, deixando toda a família para trás? Ruth não era sozinha, não. Ela tinha pai e mãe. Ela podia, como órfã, voltar para o seio familiar. E era a coisa mais tranquila que ela poderia fazer.
Era a decisão mais fácil que alguém poderia fazer. Deu tudo errado na sua vida, o que é que você faz? Voltar para casa de mamãe e papai. É isso que a gente faz quando o emprego não dá certo, quando o casamento não dá certo, quando todo mundo foi embora, tem a casa de pai e mãe. Às vezes a gente não precisa nem ter tido tantos conflitos na vida. Quando a gente está sofrendo, quando alguma coisa deu muito errado e a gente quer alguém para dividir o choro, o sofrimento, a gente vai para a casa de pai e mãe. Quando o alimento está pouco, a gente sabe que lá tem. A gente sabe que na casa de pai e mãe se divide um pão para 10. Onde come 3, come 20. Só que Ruth não queria voltar simplesmente para a casa do pai e da mãe terrenos. Ela queria agora estar na casa do Pai Celestial, que ela tinha acabado de conhecer. E que ela tinha acabado de declarar todo o seu amor e submissão a Ele. E ela sabia que, da mesma forma que ela encontraria abrigo e alimento na casa dos seus pais terrenos, muito mais tinha a oferecer o seu Pai Celestial. E Boaz diz: você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Ela não pensou nisso. Ela pensou simplesmente: Deus é quem está me direcionando. Então eu posso nem conhecer esse povo, mas agora esse povo vai ser meu povo de todo jeito. Porque é o povo de Deus e eu sou o povo de Deus e eu sei que Ele vai me abençoar nessa terra. Mesmo que ninguém me conheça, mesmo que eu não saiba quem são essas pessoas. E o Senhor lhe retribua o que você tem feito. O que Ruth fez não foi simplesmente para ajudar Noemi, porque a bichinha agora não tem marido, não tem mais filhos, ela já está avançada em dias, ela não pode trabalhar. Não foi uma caridade nesse sentido, não foi por pena. Ruth não voltou por pena de Noemi, ela voltou porque ela sabia que onde está o povo de Noemi, está também o Deus de Noemi. Onde está aquele povo que Deus tem sido propício para com ele, ela deve estar também. Ela voltou com convicção, ela voltou impulsionada por Deus. Não foi por qualquer sentimento humano. E aí ele diz que seja ricamente recompensada pelo Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz entendia que Ruth não era uma aventureira tentando se dar bem em terra alheia. Ruth era uma jovem que estava sendo guiada e protegida por Deus na busca de refúgio. Era isso. Bem acolhida, animada, encorajada. Então Ruth continua a trabalhar. No versículo 13 ela diz: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Quer dizer, você podia nem ter olhado para mim. Você poderia ter me ignorado. É só uma jovem viúva lá dos campos de Moabe. Meu Deus do céu, deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quiser, não incomoda ela não. Mas não foi assim que ele tratou. Ele deu ordens aos seus servos. Ele disse para ela ficar junto com as suas servas. Ela se inseriu. Pela primeira vez, Ruth se sente parte integrante do povo. Ela não está excluída mais. Ela agora é parte daqueles que estão naqueles campos. Ela continua a trabalhar sempre na dependência do Deus que a tinha levado até os campos de Boaz. No versículo 14 eu quero chamar a atenção só para uma questãozinha. Quando na hora da refeição Boaz lhe diz: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. E quando ela se senta junto aos ceifeiros, Boaz lhe oferece grãos tostados. E ela come até ficar satisfeita e sobra. Nesse versículo, Ruth sentou à mesa do seu senhor, Boaz, que agora ela se vê como uma das suas servas. Então ele passa a ser o seu senhor, o senhor daqueles campos. E ela se senta à mesa do seu senhor com os demais ceifeiros, come e se farta. E tem ainda comida sobrando. Nós, após regenerados, somos chamados à mesa do nosso Senhor. Perceba isso. E nós nos assentamos com os demais filhos. E nós somos saciados com alimento para a nossa alma. E um alimento que tem de sobra. Esse alimento não só é para a gente.
Ele não só dá para a gente e fica a continha, não. É um alimento que existe também para que outros tantos venham e sejam saciados após se renderem aos pés de Cristo. No reino de Deus, a bênção para quem sempre esteve com Ele, a bênção para quem está chegando agora a se unir com Ele, e ainda para quem vai chegar. E nos versículos 15 e 16, Boaz vai ordenar os seus servos para que favoreçam a Ruth. Ele diz: quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu essas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Versículo 16, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela as recolha e não impeçam. Veja, ele deixa Ruth recolher, rebuscar aquelas espigas, mesmo onde não seria normalmente permitido, entre os feixes. Era para ela recolher o que ficava após os feixes. Eles iam passando e recolhendo, e o que ficasse, ela recolheria. Mas ele diz que mesmo que ela ficasse entre os feixes recolhendo também, junto com eles, após os ceifeiros, que eles não impedissem. Ela não deveria ser repreendida, mas ainda eles deveriam intencionalmente pegar e deixar cair. Eita, peguei 3 espigas, caiu uma, não tem problema não. Alguém vai pegar. Vou encher aqui meus 2 braços com 10 espigas. Eu sei que não posso levar, mas meu Senhor me disse que eu deveria pegar, e se cair não tem problema, então eu vou fazer o meu. Peguei 10 espigas, caíram 2. Mas tem Ruth e tem outras pessoas que vão pegar atrás de mim. Tem o pobre, tem o estrangeiro, tem o órfão, tem a viúva, todo mundo precisa ser saciado. E ele era o dono dos campos, ele poderia fazer isso. Ele poderia determinar que alguém intencionalmente deixasse cair alguma espiga para favorecer outra pessoa. Boaz não queria meramente cumprir a lei. E isso é muito interessante, a atitude de Boaz. Às vezes a gente pensa o seguinte: eu tenho que cumprir a lei de Deus. E a gente começa a viver religiosamente. E como bons religiosos, normalmente não nos tornamos bons filhos de Deus. Porque a gente começa a fazer no automático, simplesmente para cumprir aquilo que a gente acha que tem que cumprir. A gente reduz a vida cristã a uma cartilha de regras, e a gente não vive de coração, espontaneamente, amando fazer o que a gente faz, para o louvor e a glória do Senhor. Ele não queria só cumprir a lei. Trazendo para uma realidade bem nossa, ele não era o crente que só queria bater o cartão na igreja. Ele não era o crente que só queria reservar para Deus 1h30 no domingo de manhã e 1h30 no domingo à noite. Ele queria ir além das exigências. Ele faz isso de um jeito que não a envergonhe e nem constranja as demais mulheres, nem cause ressentimento nas outras. Ruth vai ser ajudada, mas entendam, isso é para o bem dela. E se ela estiver bem junto com vocês, é para o bem de vocês também. Não se ressintam com isso. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim: fulano acabou de chegar na igreja, está todo mundo babando. Todo mundo abraçando essa pessoa. Eu estou aqui há 10 anos, ninguém nem olha para mim. Não é esse o sentimento que a gente deve ter. Fulano chegou agora, está todo mundo abraçando, e tem que abraçar mesmo. A gente não sabe qual a história de vida daquela pessoa. Talvez seja aquele abraço inicial que vai fazer com que ela se sinta motivada a continuar, do que se ela for tratada com rispidez ou com indiferença. Mas isso não deve ser somente para o que acabou de chegar. Isso deve ser constante, isso não deve se perder no nosso meio. É a recepção bondosa e espontânea e simpática sempre, todos os dias. Porque nós não estamos entre inimigos, nós estamos entre irmãos. A coisa mais normal do mundo é que você entre por essas portas e encontre alguém sorrindo do outro lado. Assim deve ser. E assim deve ser com o estrangeiro que adentrar essas portas também. O trabalho foi árduo, versículos 17 e 18. A moça que havia chegado cedo para Lida rebuscou espigas até o entardecer, diz o versículo 17.
e depois ela debulhou. Essa expressão é maravilhosa, porque a gente sabe muito bem o que é debulhar. Mas para quem provavelmente nunca escutou essa expressão, ela pegou o grão e malhou o grão. Ela separou as cascas, separou as palhas, os galhos de tudo que havia ajuntado. Ela limpou o produto do seu trabalho. E o resultado foi a altura do seu esforço. Se eu pegar a expressão hebraica, um efa. Se eu pegar a expressão dos nossos dias, um arroba. Então, entre 13 e 15 quilos foi o que ela juntou em um dia. Imagine que essa jovem não era uma pessoa atlética. Era uma jovem pequenininha, magrinha, e que tinha passado certa necessidade nos campos de Moabe. E que tinha voltado a pé com sua sogra. Ela estava bem debilitada. Ela não era a pessoa mais indicada para fazer um trabalho tão difícil como esse. Mas Deus renovou as suas forças, de forma que ela conseguiu um resultado que deixaria qualquer pessoa maravilhada. Quem saiu andando e chorando de Moabe, voltou jubilando para a casa da sua sogra, levando seus feixes. Isso é o fantástico da palavra de Deus. É nos mostrar que até mesmo quem não tinha motivos para se alegrar no dia anterior, hoje está feliz da vida, porque tem umas espigas que caíram nos campos de Boaz. Ruth não precisou tirar na Mega Sena acumulada. Ruth não precisou de uma casa nova à beira de um rio. Ruth não precisou da carruagem 0 quilômetro da época. Ruth precisou de espigas para ver que a mão de Deus era sobre ela. Ruth tinha quase 15 quilos sobre aquela carcaça, cansada e debilitada, levando para casa, feliz da vida, alimento para ela e para sua sogra. Ela levou não somente aqueles feixes, mas levou para Noemi o que havia sobrado da refeição. Ela sentou na mesa de Boaz, ela comeu grãos tostados, ela se alimentou e sobrou. E o que aconteceu? Ela levou para Noemi. Ela foi para a festa de aniversário e saiu com aquele pratinho que a gente normalmente sai. Noemi ficou tão feliz porque ela não participou do aniversário, mas participou das bênçãos do aniversário. Ela não participou da festa, mas ela se alegrou tanto quanto porque a comida chegou nela. Noemi ficou maravilhada com o que viu e perguntou: Ruth, onde é que você trabalhou? Não é possível. Ninguém chegava com aquilo tudo com um dia de trabalho. Normalmente não era. Talvez aquilo se conseguiria com uma semana de trabalho. Mas Ruth chegou com um dia. E aí Noemi pergunta no versículo 19: onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Porque ela sabia que aquilo dali não era fruto só do esforço de Ruth. Ruth trabalhou tanto que chegou com tudo isso aqui em casa. Não, alguém deveria ter permitido Ruth respigar aquelas espigas no seu campo. Alguém deveria ter se importado com ela e deixado ela recolher até tarde, até que chegasse naquele tanto. E ela diz: o nome do homem com quem eu trabalhei hoje é Boaz. Isso na cabeça de Noemi acende todas as luzes, e agora ela parece que não tem mais amargura. A venda dos seus olhos da amargura começa a sair, e ela começa a enxergar que Deus, que ela tinha dito no capítulo 1, que tinha pesado a mão sobre ela, agora está levantando ela de novo. Agora ele não pesa mais a mão, agora ele não traz desgraça sobre a vida dela, agora ele traz graça sobre a vida dela, e agora ele faz ela repousar. A sua mão agora é protetora, está a afagar aquela mulher tão amargurada anteriormente. Quando Ruth disse que era Boaz, o nome do seu benfeitor, ela exclamou: seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e os mortos. Por que ela cita os mortos aqui? Porque Boaz é da família de Elimeleque. Quer dizer que aquilo que Elimeleque tinha plantado lá atrás, antes de tomar o atalho, voltaria a valer. A sua descendência continuaria na vida de Boaz. A benevolência citada lá no capítulo 1, recebe de Deus,
para abordar a forma como Orfa e Ruth trataram seus maridos e o seu sogro, agora aparece relacionada à atitude de Boaz para com Ruth e por tabela com Noemi. E tudo isso é direcionado pelo Deus que planeja e encaminha cada passo da nossa jornada. Noemi, antes amargurada com a morte do marido e dos filhos, míope para a graça de Deus, agora enxerga claramente que os açoites divinos, em resposta ao atalho tomado por Elimeleque, começam a se apartar da sua vida e dar lugar à tão aguardada provisão de perdão e de alimento por parte daquele que é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis, porque ele não pode negar a si mesmo. E o fato de Boaz ser um dos resgatadores abre novas oportunidades para elas, principalmente para Ruth, porque o texto bíblico mostra que o resgatador era obrigado a comprar os seus parentes de volta se eles tivessem incorrido em dívidas e um deles tivesse que ser vendido como escravo. Mas não só isso, sob certas circunstâncias, os parentes resgatadores também tinham a obrigação de se casar com a viúva e gerar um filho, um herdeiro para aquele irmão que tivesse morrido, sem deixar descendentes. Então, desse modo, a descendência continuaria a estar associada com o nome do homem que tinha morrido. Se ele era do clã de Elimeleque, a descendência continuaria sendo associada a Elimeleque. De fato, Noemi não tinha como gerar filhos, mas Ruth tinha. Elimeleque estava morto, mas Boaz estava mais que vivo. Ele tinha um coração que havia sido tocado pela fidelidade pactual de Deus. Ele não estava preocupado com leis, ele não estava preocupado só em cumprir o levirato na vida daquelas mulheres. Ele havia sido tocado por essa fidelidade pactual de Deus e o seu coração transbordava em fidelidade pactual para aqueles que estavam ao seu redor. Deus fez por mim, eu vou fazer pelos outros. Os versículos finais, 21 a 23, mostram que, confiante na benevolência de Deus e acreditando na palavra do seu instrumento humano, Boaz, Noemi aconselha Ruth a continuar trabalhando naqueles campos. Não é pelo resultado, não é pelo que ela viu, não é porque ela disse assim: se Ruth trouxe uma arroba hoje, amanhã vem outra, a gente vai ficar aqui abastecida para muito tempo. Ruth continua trabalhando, está dando certo. Ruth continua fazendo a sua tarefa, porque a gente vai ficar rica. Não foi para juntar espigas e depois vender, não foi para juntar em celeiros, é porque ela confiou em Deus. Ela disse: isso é resultado da mão de Deus sobre nós. Ruth, continua fazendo o que você vem fazendo, porque isso é a materialização da graça de Deus na vida da gente que acabou de sair sem nada de Moabe. As duas tinham voltado para Belém no início da colheita da cevada e do trigo, disse o versículo final do capítulo 1. O trabalho perdurou até o final da colheita, isso durava mais ou menos 3 meses. Para quem não tinha nada há um bom tempo, ter 3 meses de alimento era muito bom. E se sobrava, não eram só 3 meses, era um pouquinho mais. Ela ainda morava com a sua sogra e tinha o suficiente para o sustento. Isso mostra o contentamento com o suficiente. Ruth trabalhava nos campos de Boaz. Ruth não trabalhava em multinacionais. Ruth não tinha um excelente salário. Ela levava espigas para casa. E o que sobrava das refeições. Mas isso a deixava completamente satisfeita, porque ela não era satisfeita no produto do seu trabalho, ela era satisfeita no Deus que havia conseguido o trabalho para ela. Isso bastava para Ruth. Resgatadas do fundo do poço, pela graça de Deus, agora elas trabalham confiando na soberania e na fidelidade do Senhor, tanto de uma quanto de outra. Agora é o Senhor de Noemi e o Senhor também de Ruth. Eu quero fazer só umas breves considerações antes de encerrar. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade do homem em todas as coisas. E embora isso seja muito claro nas Escrituras, a nossa prática geralmente nos trai
mostra um pouco a nossa inconsistência. Nós só oramos pedindo que Deus cure quando a doença é muito séria. Quando é um resfriado, uma tosse alérgica, a gente nem pede oração não. É tanto que a gente, quando ora pelos enfermos, são situações de cirurgia, situação de um câncer, é uma coisa humanamente impossível. Mas a gente nunca ora pelo irmão que ficou em casa porque pegou um resfriado e não está podendo vir. A gente acha que se a doença não for séria, eu tomo uns remédios e resolve, pronto. O capítulo 2 de Ruth nos mostra de maneira bela que o Senhor está no controle de todas as nossas necessidades e utiliza inclusive o nosso trabalho para a nossa provisão. Uma segunda questão é que nós precisamos entender bem o seguinte princípio: não é falta de fé buscar meios e trabalhar. Às vezes as pessoas dizem assim, se você tiver fé, Deus dá. Certo, eu concordo e confio que Deus dá, se nós tivermos fé e orarmos com fé. Mas também se nós agirmos com fé. Não é orar e ficar parado. Ele não chamou a gente para isso. Ele não nos deu esse espírito covarde de ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça. Não, Ele nos deu esse espírito de, na dependência dEle, correr atrás. Ele deu condições de trabalho para Ruth. E essa é a real expressão de fé. Seguir o que o Senhor falou acerca de procurar e se esforçar em seu trabalho. Tiago insistiu que a fé sem obras é morta. Aí eu tenho fé. Certo, o que você fez com essa fé? Fiquei esperando alguém vir aqui para me oferecer trabalho. Se você tem fé, corra atrás. O não você já tem. Mas pela fé, o sim, você vai conseguir em alguma das portas. A porta que Deus determinou que se abrisse para o seu bem. A fé em que Deus irá suster se mostra uma fé verdadeira quando nós vamos atrás dos meios para receber esse sustento. Uma terceira e penúltima coisa, a providência de Deus nos é suficiente. A gente não tem que ter planos mirabolantes para conseguir o nosso sustento. Deus cuidou de Ruth em coisas que ela nem imaginava. Ele deu todos os meios de trabalho, animou ela para fazer esse trabalho, deu um campo bom, deu um homem piedoso e bondoso no seu caminho, que ainda por cima podia ser o seu resgatador. Tudo isso foi obra de Deus. Nos nossos caminhos, nós devemos lembrar que foi o Senhor quem preparou todas as condições para o que nós temos hoje. Não precisamos escolher entre confiar na soberania e agir. Existe hoje uma cultura, não só nos Estados Unidos, mas hoje também no nosso país, que é a do self-made man. É o homem que se fez sozinho. É aquela pessoa que saiu de baixo, começou a construir e hoje está lá em cima, nos píncaros da glória. E aquela pessoa que saiu de baixo e agarrou as oportunidades, lutou, cresceu, isso simplesmente não existe. Aquela pessoa não teria chegado nem no segundo passo, nem na segunda estação, se não fosse Deus a conduzi-la. Mas infelizmente a gente não escuta isso nos discursos de algumas pessoas. Às vezes eu fico, hoje nessa era tão frutífera de podcasts, a gente escuta alguém falando sobre empreendedorismo, sobre como ganhar mais dinheiro, como se tornar independente financeiramente, e a pessoa só bate na mesma questão. Você tem que buscar, você tem que fazer, a oportunidade é sua, é agora, invista, faça. E você fica dizendo, depende só de mim então eu não posso parar. E aí começam pessoas a comprar 3 monitores e não sei quantos equipamentos, e elas ficam de 6 da manhã às 23 horas trabalhando. Uma garrafa de café do lado, a esposa chega junto e bota um prato, porque senão a pessoa não come. E ele fica ali vidrado em números e gráficos e tudo que vai passando, correndo atrás do vento. Porque sem dependência de Deus, aquilo dali
Não passa de artifício humano, que vai dar em nada. Porque a bolsa, do mesmo jeito que sobe, ela desce vertiginosamente. Num dia se ganha milhões, no outro dia se perde bilhões. Quanto mais você tem, mais você pode perder. É interessante como é que são as coisas. Quanto mais se tem, mais se quer. E não se percebe que mais se pode perder. Quanto mais alto se sobe, mais alto também será a queda. Se não estivermos alicerçados, com os pés muito bem firmados naquele que de fato nos sustenta. Por último, vejamos o cronograma de como Deus cuidou desses fatos todos, planejando os eventos do livro como uma relação curiosa, mas nada incidental com o calendário das festas judaicas. O comentário da cultura cristã mostra que Ruth e Noemi saíram de Moabe e voltaram para Judá na época da festa da Páscoa. E era um excelente momento para voltar. Por quê? Estava começando a colheita dos cereais. Elas passaram ali 7 semanas da festa das colheitas e chegaram na hora da festa das primícias, a celebração dos primeiros frutos. Ruth não teve que plantar junto, ela só colheu. Ruth não teve que esperar a coisa acontecer, já estava pronto. Ela recebeu as primícias e nós também. Nós já recebemos as primícias. Nós temos nova vida em Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a benevolência, a fidelidade amorosa de Deus ao seu pacto, à sua aliança. Há momentos em que isso é tudo que nós temos. Você olha, eu não tenho nada. Não me sobrou nada. Mas você tem tudo isso. Então você tem tudo. Tudo. Isso basta para a gente. Na sua bondade, Deus nos oferece muito mais do que rebuscar as espigas que caíram no caminho. Na sua bondade, Ele nos convida a sentar-se para o banquete na sua própria mesa. Nós somos alimentados pela palavra de Deus quando nos reunimos como povo do Senhor para cultuar. Nós participamos de um banquete preparado por Ele. E nós participamos inclusive de uma refeição pactual em que com pão e com vinho nós somos alimentados física e espiritualmente na comunhão com Jesus. Que bênção é servir ao Deus soberano. Que bênção é viver na sua dependência. Que a gente continue assim, para a honra, glória e louvor do nosso Deus.